Olá, eu sou Anita Cardoso, Relações Públicas, mestre em Comunicação e atual presidente do Conselho Regional de Relações Públicas. Quero te convidar agora para bater um rápido papo sobre diversidade e inclusão nas organizações e o papel das relações públicas nesse contexto. Para começar esse bate-papo, eu vou ler para vocês um pequeno trecho do livro do Washington Oliveto, que é um trecho muito interessante que fala muito disso que nós vamos debater aqui nesses poucos minutos. Ele começa dizendo assim: a maior parte dos publicitários anda com publicitários, conversa com publicitários, namora com publicitários, se casa com publicitários e acaba fazendo a publicidade que já foi feita. E continua: dos publicitários da minha geração, sou certamente o mais apaixonado pela publicidade, mas sempre me realimentei de outras coisas, como a literatura, a música, as artes plásticas, o cinema, a fotografia, o teatro, o esporte, a arquitetura e o design. Sempre tive o mesmo interesse por aquilo que é considerado intelectualizado e por aquilo que é tido como vulgar. Sempre fui do útil ao fútil, porque sei que nada é inútil para quem precisa conhecer todas as linguagens. Olha que coisa importante, que riqueza nessa fala dele. Para quem precisa conhecer todas as linguagens, pode se traduzir para quem precisa conhecer toda a humanidade, todas as versões da humanidade, todas as versões das quais somos, de onde estamos, como vivemos. E para falarmos um pouquinho sobre diversidade e inclusão nas organizações, na minha visão, o papel das relações públicas começa mapeando os públicos, e eu anotei aqui, elenquei 5, mas não significa que são eles somente, que a gente não pode trabalhar outros públicos e ampliar as discussões sobre a diversidade. Então, primeiro eu falei para a gente pensar nos povos, nas pessoas que a gente se relaciona, aonde a organização está, e tanto do público interno quanto do externo, quem são esses públicos que a gente vai se relacionar, né? Pense assim, nos continentes, né? Na Oceania, na Ásia, na Europa, na África e todo o continente americano, do norte ao sul, sul ao norte. Que tanto de diversidade que tem nesses 5 continentes no mundo. No nosso entorno também, nossa cidade também, no nosso país também. Quais são as diversidades? Então, é pensar, começando do mais local para chegar no mais global. E aí, dentro dessa questão de pessoas e de povos, a gente sempre tem que pensar nos povos originários, nos aborígenes na Oceania e nos nossos indígenas no Brasil e em toda a América, todas as Américas, nos negros, na África, enfim, os povos originários. Eles são essenciais para a estrutura de relacionamento, tanto com o público interno quanto com o público externo. Se somos de um país uma variação muito grande, né, de uma miscigenação que houve desde o início, com a vinda de povos de todos os lugares do mundo, mas nós então temos que incluir todos esses povos. Então são os povos originários, os negros, os europeus, né, os brancos, os asiáticos. Não podemos nos esquecer que nossa formação, a nossa cultura, o nosso espaço na América do Sul, no Brasil, é uma posição de múltiplos públicos, de múltiplos povos de diferentes locais. Depois a gente tem que pensar num outro tipo de inclusão e diversidade, que são os PCDs, pessoas com deficiência. Aí, como pensar nos PCDs? Os PCDs podem ser as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas com deficiência cognitiva, as pessoas com deficiência motora, as pessoas com deficiência visual e outras mais. Pessoas com deficiência não significam que são pessoas incapazes. Muito pelo contrário. Se eu faço num formato, uma pessoa também tida como não deficiente como eu,
pode fazer de outra forma. E por que as pessoas com deficiência não são capazes? Isso é um mindset que a gente precisa mudar no nosso formato de olhar. As pessoas todas são capazes, incrivelmente capazes de se fazer tudo o que for necessário. Basta que haja um olhar efetivo sobre as competências de cada um e dar, óbvio, as ferramentas necessárias. Ninguém aperta parafuso com o dedo, aperta com a chave de fenda. Então, todo mundo precisa das suas ferramentas adequadas para poder se trabalhar a sua diversidade na sua totalidade. Uma outra coisa importantíssima é as questões do gênero. Então, as pessoas se posicionam de diversas formas em relação ao seu gênero. Então, a gente não pode ter um olhar efetivo sobre o gênero masculino e feminino. A gente tem que respeitar as questões da LGBTQIA+, e entender que cada indivíduo tem uma visada diferente e essa inclusão é fundamental. Até para que a pessoa se sinta plena, se sinta aceita, se sinta percebida e que a gente comece a desconectar como eu disse há alguns minutos, desconectar dessas questões de que só um tipo, só uma forma de ser é que é correta. Não, todas as formas são possíveis, todo mundo tem competência para tudo, então é fundamental que a gente entenda as percepções e as visadas, como as pessoas se enxergam, como as pessoas querem ser, como elas são percebidas pela sociedade e por elas mesmas. Então, a questão do gênero é muito forte e importantíssima hoje em dia. E a questão instrucional. É interessante dizer que as pessoas no século XX foi um século que propiciou muito uma expansão enorme em várias áreas do conhecimento, mas isso não significa que pessoas que não tenham a mesma instrução acadêmica, elas não sejam capazes. Existe muita oportunidade para a gente lidar com pessoas da comunidade, com pessoas que não têm um tipo de formação acadêmica específico, e essas pessoas poderem nos ensinar sobre a natureza, sobre os indivíduos, sobre a humanidade como um todo, coisas incríveis e fabulosas que, com tanta correria, com tanta leitura, com tanta forma que a gente lida com o mundo, a gente às vezes não consegue perceber. Então, as ciências naturais adquiridas pela experiência, pelo empírico, são fundamentais para qualquer organização entrar em contato com a teoria e a prática. Então, é fundamental que a gente tenha uma escuta aberta e ativa para que a gente possa incluir os instruídos e os não instruídos no formato formal da academia. Né? Não significa que não sejam tão capazes quanto. E o quinto ponto, que eu citei que eu ia mencionar apenas 5 pontos nesse nosso bate-papo, eu falo da faixa etária, dos etarismos, né? É muito importante que as organizações percebam que cada faixa etária tem algo a doar para a sua organização. Os muito jovens, a força intelectual, a capacidade de inovar, de absorver novos conceitos. Os mais maduros e sêniores são pessoas que têm capacidade de fazer um perfil de gestão eficaz, audaciosa, cheia de mais efetividade. E os considerados, que deveriam já estar aposentando, mas que são pessoas plenas em conhecimento, plenas em sabedoria, que conseguem ver a guinada ali na frente sem precisar de fazer todos os trajetos, que são as pessoas 50 a mais, essas pessoas também precisam ser percebidas e entendidas. Um fluxo de gerações com idades diferentes, né, uma faixa etária bem ampla, faz com que a organização pense com velocidade, inovação e maturidade. Então, são esses 5 pontos que eu trouxe para a gente pensar e analisar em relação à organização, que podem ser o início e uma base para você pensar o mapa estratégico da inclusão e diversidade na sua organização. E o que seria um mapa estratégico? Olhar efetivamente cada um desses passos, ver aquilo que está realmente efetivamente
correto e vindo em encontro à sua organização. E aí sim, perceber quais são as oportunidades que eu tenho fazendo esse tipo de ação. Quais são as melhorias que eu posso implementar? Quais são as minhas forças em relação a isso? Quais são os riscos que eu corro se eu não implementar uma ação de diversidade e inclusão efetiva? Porque existem organizações que publicizam processos incríveis de diversidade e inclusão. Tipo, você chega num banco e no crachá do funcionário está escrito lá, Libras. Pressupõe que ele saiba conversar em Libras com uma pessoa que tem deficiência, em surdez. E aí a pessoa chega para conversar com ela, ela não sabe, não, fiz só um curso de 2 horas, não lembro de mais nada. Então, a diversidade e a inclusão é um item que tem que ser pensado efetivamente e de forma muito séria, para não ficar apenas como um enfeite, um discurso no site, ou na página, ou no catálogo da sua organização. Se a sua organização se posicionar como uma organização que respeita a diversidade, que inclui, que quer um diálogo através de uma pluralidade, ela tem que efetivamente entender esse passo e criar um mapa de ações estratégico que possa te levar a desenvolver e crescer. O que se ganha com isso? Muito. A diversidade está mais do que provada de que quanto mais diferentes as pessoas pensarem, mais soluções incríveis a sua organização pode obter. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo aí sobre diversidade.